Não é à toa que logo eles levantaram o quê para adorar? O que foi feito com as joias para adorar ali? Um bezerro de ouro, exatamente a figura do Minotauro, estava na mente dos egípcios, era uma figura amada, era uma figura querida, era uma figura perfeitamente adorada, e essa figura adentrou dentro da Bíblia. Os padres pegaram este termo, biblos, exatamente, biblos era um demônio híbrido lá do Egito. E este termo biblos, então foi introduzido, Bíblia, e eles pegaram o ídolo de biblos, chamado Deus, que era o Minotauro, aonde eram sacrificados seres humanos ao Minotauro. Virgens eram sacrificadas a este ser, e este ser entrou dentro da Bíblia com o nome de Deus. E até hoje, as pessoas se encurvam diante do nome Deus, que é um nome altamente ligado a este ser híbridos, frutos dos Refaíns. Estes seres, prezados ouvintes, então eles criaram, através de um sistema político chamado de maçonaria, Illuminati. E estes seres que foram preestabelecidos lá dentro da Babilônia, desde então, o primeiro grão-mestre maçônico, Nimrod, tudo do eterno era uma constante tentativa de imitar o Todo-Poderoso. Quero que vocês saibam, prezados telespectadores, nasce o controle da humanidade. Eles então criam um sistema pelo qual a humanidade não soubesse a verdade. Eles escondem o jogo do controle. Nasce a religião, a morte de Tamuz na sexta-feira, na Páscoa, as 6 festas de Tamuz, criada pela sua própria mãe. Exatamente a figura da trindade pagã era muito forte na cabeça dos egípcios. E a adoração desta trindade era algo tão terrível que se alguém dissesse que o seu Deus não eram 3 pessoas, eram mortas. A figura da mãe, a pomba, a figura do pai, Deus, o Minotauro, e a figura do filho, exatamente o cavalo. E Tamuz era seu nome, que era a figura do cavalo com a cabeça de homem e o corpo de cavalo, exatamente o centauro. Não é à toa que os seus nomes em hebraico, por exemplo, Iesu Cristo, significa o eu sou, Iesu, cavalo. É incrível. A adoração a estes seres era muito forte. Porque os celtas, eles adoravam, daí que vem a palavra centauro, eles adoravam estes seres que passaram para a região do Japão, da Índia, da China. Eles vieram de um mesmo berço, vieram da Babilônia, eles vieram de uma mesma região, prezados telespectadores. Eles, cada um falava uma língua após a Torre de Babel ter as 70 línguas das nações se espalhado sobre a terra, mas eles levaram a figura da trindade, da Samíramis, da pomba. Eis porque a palavra paz está ligada à palavra pomba, que significa Samíramis. Para quem não sabe, Samíramis em hebraico significa a pomba. Exatamente por isso que a figura do Espírito Santo sempre foi ligado à pomba. Por isso que aquela pomba colocada ali no batismo de Jesus, exatamente era uma incorporação mitológica ao batismo do ser mitológico que foi incorporado exatamente posteriormente no Concílio de Niceia e logo quando deu origem ao período de Constantino, desde o ano 313, para fazer este controle da humanidade. Eles então criaram 4 períodos na história que se desencadeou por 4 animais. O primeiro período animal, leão, período da Babilônia, com asas, exatamente o símbolo da hibridação que estes seres promoveram. E eles então mantiveram a humanidade totalmente ignorante das atividades dos reptilianos.
O que eles faziam? Aqueles que não sabem, eles têm naves espaciais, discos voadores. Os protótipos que estão ali na figura do Egito, naves de alta tecnologia desenvolvida por eles, foram frutos do conhecimento passado pelos Melarrins, passado para os gigantes, e os gigantes passaram para o outro, para os seus filhos. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, eles mantêm suas atividades no Shammai, nos céus, em uma velocidade um pouquinho talvez superior do que a luz, que viaja a 360 mil quilômetros por segundo. E esses seres, prezados ouvintes, até hoje, os Anunnaki, eles mantêm atividades que só os governos do mundo conhecem. Atividades que eles conversam, como um dos exemplos técnicos disso é Churchill, lá da Inglaterra. Ele tem contato pessoal, tinha. Os presidentes americanos, eles pessoalmente, face a face, eles têm contato com estes seres e eles os olham. Por isso, prezados ouvintes, que a sociedade moderna, a mente do homem é tão alheia. Quando você coloca estes fatos diante de uma câmera, por exemplo, as pessoas acham que você está doido, que você é maluco, esse cara pirou, esse cara é maluco. Nossa, isso eu nunca ouvi falar. Claro, você nunca ouviu falar. Por quê? Porque é tudo controlado. Eles têm um controle de tudo. Eles têm o controle da história. A história que passa para vocês é mentirosa. É uma história híbrida. É uma história de um sincretismo da Babilônia que eles incorporaram ao judaísmo. Eles, para poder apagar a história, eles queimaram. E nunca houve tanta queima de livros, os mosteiros que os digam. Aqueles que não sabem, os mosteiros eram estabelecidos em diversas regiões do mundo para a captação de livros, que eram hebraico e aramaico, as línguas kadosh. Daqueles que dizem que aramaico é pagão. Mentira! É mentira! E Yeshua falava aramaico, e a prova disso está na arqueologia. Exatamente, prezados telespectadores, estas línguas eram perseguidas. A história conta, quando Diocleciano, em 303 a 313, ele fazia campanhas para queimar hebraico e aramaico. Tudo que era hebraico e aramaico eles queimavam. E esta campanha continuou até o ano os dias atuais. Eles procuram incentar todo o conhecimento histórico, procuram fazer documentos históricos para poder validar ideias dos quais embalam o homem em um berço esplêndido de mentiras. A história que conta para você, telespectador, é mentirosa. É uma história mentirosa. Os objetivos deles é diminuir a raça humana o máximo que puder. Diminuir a vida do homem. Promover que o homem coma alimentos cada vez mais contaminados. Absorvam a faculdade cheias de ideias que afastam o homem do seu Criador. Exatamente, eu vejo as faculdades modernas hoje, ela tem um programa lá dentro, infiltrada dentro do sistema, para manipular a tua mente, a fim de que você como homem, possa se afastar do seu Criador. Exatamente, é um chamado de doutrinação. Doutrinação, eles doutrinam o indivíduo. Todo o processo atual é para afastar o homem da sua origem, do seu Criador. Este é o objetivo máximo dos Illuminati. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, para isto eles controlam as redes de comunicações como rádio, televisão, as escritas, os jornais, tudo. Tudo é controlado para que a comunicação não passe adiante da maneira como é, do que aconteceu. Quando acontece qualquer coisa, os jornais são tudo controlado. Eles passam a informação mentirosa ou meias verdades. Os próprios jornalistas falaram isso, meias verdades. Um exemplo disso foi aquele homem da Polônia, o presidente da Polônia, que ele não aceitou a vacina contra a gripe H1N1 e os Illuminati cortaram a cabeça dele e disseram que foi uma bomba que explodiu no ar, que o avião pegou fogo no ar. Então, a notícia passa aquilo que eles querem que passem, mas não a verdade dos fatos.
appeared before the Congressional Committee to tell what I knew of activities which might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it. And he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. It's known as the Bilderberg Group. Could their objective... I'm Jim Tucker. I've chased Bilderberg for 30 years. I'll never give up the chase. Bilderberg plan for the whole world is nothing less than world government. I'm not comfortable with that at all. Who elected these guys to run? They are the elitists. They feel they should run the world for their own selfish interests. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real of a new world order. Bilderberg is making great progress toward a world government, and only an educated, informed public can stop them in their tracks. David Rockefeller admits in his own memoirs that he wants to destroy the United States. He's a traitor! It's good to be back at the Council on Foreign Relations. As Pete mentioned, I've been a member for a long time and was actually a director for some period of time. I never mentioned that when I was campaigning for re-election back home in Wyoming. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories. I need you to move off the property, please. Some shots were fired. This Bilderberger's right there. The Trans-Texas Corridor is a vital part because we stop here in Texas. We stop the new world order right here in Texas. This thing started here. And to save this country, we kill this damn thing here. There is a chance for the President of the United States to carry out a phrase his father used, and that is a New World Order. Your New World Order will fall. Humanity will defeat you. The answer to 1984 is 1776. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Close to 80% of the Earth's population has been eliminated. The remnants of a once free humanity are forced to live within highly controlled, compact, prison-like cities. Travel is highly restricted. Superhighways connect the megacities and keep the population from entering into unauthorized zones. No human activity is private. AI supercomputers chronicle and categorize every action. A prison planet dominated by a ruthless gang of control freaks whose power can never be challenged. This is the vision of the global elite, their goal. A program of total dehumanization where the science of tyranny is law. A worldwide control grid designed to ensure the overlord's monopoly of power forever.
Our species will be condemned to this nightmare future unless the masses are awakened to the New World Order master plan and mobilized to defeat it. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. In this film, you will learn how our world is truly governed. You will see how highly secretive roundtable groups interlock to form a global intelligence network. This group has been steering planetary affairs for hundreds of years. Now, in the final stage, they prepare for open world government. A goal tyrants throughout history have lusted after. Dr. Michael Kaufman is a published ecologist specializing in ecosystem research, forest ecology, and ecosystem classification. Dr. Kaufman played a key role in blocking the ratification of the Convention on Biological Diversity in the U.S. Senate. The concept of a New World Order has been around for centuries. It's been receiving tremendous play over the last half of the 20th century. George Bush, the first senior president, George Bush, used it a lot in his speeches and really implies that he really wants to see a order in which we have a universal or a global type of governance in which every human being on planet Earth is ultimately responsible to policies that are being formulated at the international level. It is a big idea, a new world order. President said that the New World Order was in tune, and that's what they were working for. The UN is part of that government. They're working right now very significantly for a North American Union. That's why there's a lot of people in Washington that don't care too much about our borders. They have a philosophic belief that national sovereignty is not important. It's also the reason I have made very strong suggestion that we need not be in the United Nations for our national security.